João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que significa Filho unigênito? O único nascido da espécie. Porque Deus amou o mundo que deu seu único Filho, nascido dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus foi tão grande que João não teve palavras para expressar. Então ele falou assim, de tal maneira que deu seu Filho. Quando João disse de tal maneira, ele quis dizer de uma maneira tão grande que não existe como expressar. E ele usou a expressão, tal maneira. E é realmente um amor incomparável, né? O amor de Deus. Porque Deus amou o mundo e ele deu para que todos aqueles que nele crê. Se todo ser humano acreditasse e aceitasse o sacrifício expiatório de Jesus, Deus tinha recursos para salvar todos. Lá na nova terra, tinha na santa cidade e na nova terra restaurada, teria lugar para todos. Mas Deus sabia que não ia ser todos. Mas ele diz, todos que nele crê, aceitará o sacrifício do Senhor Jesus, terá a vida eterna. O amor de Deus e de seu Filho é tão grande, muito mais poderoso e mais forte do que a morte. A morte, o sofrimento e a morte é coisa difícil de suportar. Mas quando o amor ainda tem mais poder. Se tem uma coisa que tem poder, é o amor, tá? O poder do amor. É um poder que não tem limite. O amor de uma mãe, quando é uma mãe amorosa, e com o amor de um pai, quando ele é amoroso, já leva um pai a fazer coisas que é difícil de acreditar. Agora imagina o amor de Deus. E se Deus tivesse muitos filhos daquela espécie, não fosse o unigênito dele, tivesse 10 filhos, 20 filhos, a gente podia dizer, tirou um, mas ficou 9, ou ficou 19 ainda para ele. Não, mas ele deu tudo que ele tinha, um único filho, unigênito, e para que todo aquele que nele crê. Quando Deus dá esse amor por meio de seu Espírito, as pessoas também escolhem sofrer por amor de Deus. Quando Deus enche uma pessoa com o Espírito dele, o Espírito Santo, as pessoas fazem também coisas. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, pega teu filho, Abraão, aquele filho que tu amas, vai lá no monte Moriá e me oferece aquele filho em holocausto. Mata seu filho e queima ele e me oferece ele em sacrifício. Abraão era um homem cheio do Espírito de Deus. E Abraão ofereceu. Ele só não consumou o ato porque Deus, o anjo do Senhor, segurou a mão dele. Mas ele provou um amor extraordinário. Mas aquele amor ali, Abraão não tem muito que se gloriar, porque é o amor que Deus deu a ele. A fé e o amor
a Deus superou, amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus amou de tal, sobre todas as coisas. Muitas pessoas também escolheram ser queimados, cerrados, vivos, outros jogados nas arenas, né, nas jaulas dos leões, outros para não trair o mestre. E isso não é uma tarefa fácil. Para uma pessoa fazer isso, ele tem que estar cheio do poder de Deus. Ele tem que ter o amor de Deus no coração. E o poder do amor, ele é forte, é muito poderoso. Então nós vemos aí, o sacrifício vale para todo aquele que crê, o sacrifício que o Senhor Jesus fez. É um sacrifício que ele fez para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A vida que não tem fim, a vida que se mede com a vida de Deus. A gente pergunta, por que ele me amou assim? Porque o sacrifício foi demais. A língua não pode descrever o sacrifício que Jesus passou. Segundo, só as pessoas que perderem a salvação, quando elas estiver pagando pelos seus próprios pecados, lá no fogo destruidor, no fogo com enxofre, que elas sentir na pele o que é a culpa, o sofrimento do pecado, elas vão entender o que é que o Senhor Jesus sofreu. Mas as pessoas que forem salvas, elas nunca vão entender, porque é um sofrimento que não tem limites. Deus não poderia salvar o pecador sem primeiro pagar pelo preço do pecado que cometeu. O único meio que Deus teve para salvar o pecador sem cometer injustiça foi ele mesmo, por meio do seu filho, ele e seu filho pagar o preço. Agora, o Senhor Jesus sofreu horrivelmente, mas o Pai que amava Jesus com amor infinito, foi também o sofrimento do Pai, foi igual. Sofrimento não físico, mas mental.